Oi, chocolates e capivaras vai continuar tirando. Hoje eu vim falar de uma coisa que me seguiu durante a minha vida inteira. Eu sempre que... gente, tô bem da cabeça hoje, não estou pensando em argumentos. Eu sempre quis Acabou minha argumentaria. Eu sempre quis contar sobre meus traumas, porque, aliás, eu tenho um montão. Vamos logo pra essa bagaça. Bem, gente, quando eu era pequenininha, eu tinha traumas de várias coisas. E tem uns traumas que eu tenho até hoje. Um ótimo exemplo disso é o meu medo de escuro, que é um medo que me acompanha até hoje. Mas a verdade por trás do meu medo é que eu não tenho medo do escuro, eu tenho medo do que há nele. Eu tenho medo até de acordar pra ir no banheiro no meio da noite. Então, né, vocês podem ver que meu medo é um medo imenso. Bom, gente, começando por o meu primeiro trauma. Não primeiro, né, o trauma que eu arranjei não tão antigamente assim. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu só lembro que eu não era muito lá das mais novas quando eu tive esse trauma. Mas teve uma vez que a minha avó, ela tava na rua de baixo, porque a minha avó mora numa lomba, e como eu tô morando com a minha avó, até quando eu não era mais nova eu morava com a minha avó. Bem, continuando, a minha avó tava lá embaixo, e aí que a minha irmã teve a brilhante ideia de fazer o quê? Da gente ir lá pra nossa avó, né, por causa que, não sei, ela não queria ficar em casa sem a avó, até porque a gente era pegada na nossa... E aí que a minha irmã saiu correndo na minha frente e eu cheguei, ela saiu correndo, né? E eu cheguei bem depois. Então como ela saiu correndo, eu fui caminhando, eu tava muito lenta. E do nada, passou um cara com um carro na minha direção e mandou eu ir pra direção dele. Obviamente eu não fui, né? Porque se você tiver se você tiver um menos neurônio, se você tiver um parafuso a menos na cabeça, tu ainda vai saber que o cara tá tentando te sequestrar. Ou se o neurônio seu tiver meio deformado, tu ainda vai saber que o cara tá tentando te sequestrar. Mas o medo em si não é do sequestrador. Até porque medo de sequestrador eu sempre tive. Eu tenho trauma de carro. E esse trauma tá comigo até hoje. E desde então eu peguei fobia de andar na rua sozinha, né? Mas agora que eu tô no 6º ano, eu tô começando a ir pra casa sozinha. Não especificamente sozinha, né? Porque eu tô indo com a minha prima. Vamos para o meu outro trauma. Bom, gente, vocês já ouviram falar de Analog Horrors? Se vocês não ouviram falar, eu recomendo o canal do EuWip, que eu vou deixar o arroba dele na descrição. Então, como eu já falei Analog Horror, eu tenho trauma de Analog Horror. Mas eu já vou falar qual é o Analog Horror que eu tenho trauma. E se tu não sabe o que é Analog Horror, pesquisa no Google que tu aprende. Bem, gente, quando eu tô naquela vontade de assistir alguma coisa de terror, eu pesquiso por EuWip, porque é ele que faz vídeo de Analog Horror, né? Pelo menos o único que eu conheço. E há uns meses atrás, dias, anos, não sei, mas ele fez um vídeo de um Analog Horror chamado The Bothered One, que é um bicho com uma cara desfigurada que foi feito pra simular Jesus. Eu não tô zoando. Ele fala de um jeito extremamente assustador, e esse Analog Horror marcou meus traumas. E eu já assisti o vídeo do The Bothered One, só que eu fui assistir de novo, dessa vez com a minha irmã. Teve uma vez que eu e a minha irmã, a gente estava na sala, e aí eu coloquei no vídeo do The Bothered One. E desde então, a minha irmã começou a ter alucinações com esse cabeça de pizza, que foi o apelido que ela deu pra ele. Desde então eu sou obrigada a ir no banheiro com ela. Mas teve uma vez que eu tava sozinha na minha casa, né, até porque minha mãe tava no trabalho. E aí que eu tive a brilhante ideia de fazer o quê? Eu peguei o dinheiro que a minha mãe me deu e aí eu fui lá comprar umas coisas numa... Não sei qual é o nome que tem bem do lado da minha casa, e eu comprei um salgadinho refri.
Aí eu voltei e tive a brilhante ideia de colocar o Will Whip e colocar o Analog Horror The Boiler One. E como eu tava sozinha em casa, o que é bem terrível, o som dele ficou na minha cabeça e eu comecei a sentir que ele tava lá comigo, sendo que ele não tava. Como eu já falei no short, eu tenho pressão baixa, então as chances de eu enxergar figuras assustadoras no escuro são bem fáceis. Eu até falo sozinha e tal, mas eu não sou esquizofrênica, eu só tenho pressão baixa. E o outro Analog Horror que o Whip mencionou no canal dele foi o Vita Carnes, que... não sei o que. Sei lá quantos Vita Carnes nasce dessa planta, mas eu só sei o nome de um só, que é o Mímico. E eu não sei o nome dos outros, gente, eu só sei o nome desse daí. E o Will falou que durante filhotes, os mímicos, eles comem só a carne de animal. Carne de animal que não sei o que aconteceu, mas pelo que eu me lembre, eu acho, ele falou que eles comem carne de animais mortos, mas só durante pequenos. E quando eles crescem, eles comem carne humana. E quanto mais carne eles comem, mais eles ficam parecidos com os seres humanos. Então, eles basicamente conseguem se esconder. Eles conseguem se esconder entre a gente. Ele pode entrar na sua casa e te pegar desprevenido. Desde então, o Vita Carnes marcou meus traumas simplesmente por eu achar que qualquer dia um mímico vai aparecer na minha casa. E quando eu coloquei no vídeo do Vita Carnes, eu perguntei pra minha mãe se isso realmente existe. E como ela não sabe o que é, ela nunca ouviu falar, ela disse que não existe. Só espero que não exista mesmo, né? Porque se existir, eu vou quebrar a cara da minha mãe. Tô brincando, galerinha. Respeite os mais velhos. Eu não estou incentivando ninguém a bater em suas mães. Tratem elas com carinho. Senão te denuncio pro Bama e pra Luísa Mel. Ai, misericórdia. Outro trauma que eu tenho é trauma de um bicho. Um bicho chamado o quê? Lacraia. Ou especificamente centopeia. Mas por que esse trauma me marcou tanto? Eu vou te contar. Teve uma vez que eu tava dormindo e eu tava com vontade de ir no banheiro pra fazer o número 1. Aí que eu saí do quarto, entrei no banheiro, deixei a porta aberta por causa que quando eu era pequenininho eu não sabia que tinha que fechar a porta. Mas enfim, eu entrei no banheiro, tirei as calças, entrei no vaso e quando eu sentei no vaso, eu olhei pro lado, tinha uma lacraia gigante na parede. E como eu era pequena, eu era muito fresca e medrosa. Mas hoje em dia eu não tenho medo de muita coisa. E como eu era fresca e medrosa, eu tava com medo daquele bicho me picar e eu morrer. Porque é isso que eu pensava. Então eu entrei no banheiro e nem fiz nada. Eu nem mijei. Não fiz nada. Eu só levantei as calças e desliguei a luz e saí do banheiro. Bom, gente, esses foram alguns traumas. Se eu me lembrar de mais alguns, eu faço uma parte 2 dos meus traumas. Bye, bye!